Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Nuco Nem Nuco para mais um vídeo sobre mobilidade elétrica. O que é que nós temos aqui? Então temos aqui uma Varum M26 2 Pro, que é grande nome, parece assim tudo muito sonante, tudo muito bom, tudo de grande qualidade. Será que isto não passa apenas de palavras para nos enganar? Será que esta Varum é mesmo uma Pro? A seguir à intro, todas as specs e o test ride aqui da máquina. Até já! A nível de motor, então temos aqui na 26 2 Pro um motor de 500 watts. Ele poderá então fazer picos de 750 watts. Normalmente costumo-vos trazer aqui umas bikes com uns motores mais potentes, a partir dos 750, 1000 e por aí fora. Neste caso temos aqui um motor com menos potência, o que vai então se traduzir em menos força e menos velocidade final. Mas nunca se esqueçam, velocidades finais e por lei vocês só podem então dar 25 km/h e também não podem ter o throttle ativo. Neste caso já deslimitei a bike, mas posso-vos dizer que ela, o máximo que a gente consegue fazer aqui será entre os 30 e os 35 km/h, não consigo então fazer mais do que isso, seja a pedalar, seja ali no throttle, ela não vai dar muito mais. E porquê também? Porque realmente temos um motor mais fraco e também o meu peso é grande e então vai se refletir, tudo vai depender do vosso peso. Eu penso que aqui será então uma bike bastante bem adequada para um peso até aos 80 kg, não é que ela não vá bem com os meus 100 kg, ela vai, apenas o que é que eu noto que tem que puxar um bocadinho mais por mim, tem que pedalar mais para ela fazer o que as outras faziam de uma forma mais fácil. Tanto em subidas como em terrenos com maior dificuldade, então nós temos que pedalar mais. Se para mim isso é um stress, não, tranquilamente, e eu até gosto de pedalar. Agora, isto vai variar é do meu modo, porque às vezes estou no modo preguiça e noutras vezes estou no modo desporto. Se estiver no modo desporto, a gente vai pedalando, vai dando, ela tem os 5 modos e ela vai vos ajudar de uma forma contínua e uma forma tranquila. Agora, nunca se esqueçam que nunca vão ter a potência do motor de 750 ou de 1000, porque já sabem, eles são de 750, mas dão picos até 1000 e este é de 500, dá picos até 750. Ficar a ideia que será sempre mais limitada pelo vosso peso, pelas velocidades, pela torque, pela força. Porquê? São 500 watts. Estamos, penso que, esclarecidos em relação a isso. Embora eu andei com ela, andei tranquilo, fiz subidas com mais ou menos dificuldade, em linha reta e pequenos desníveis, vocês vão na boa, vão tranquilos, mas nunca se esqueçam disso. Se vocês querem uma bike para preguicita aguda, não será esta, mas se vocês querem uma bike para fazer bom desporto, poderá ser então aqui uma bike ideal para vocês. A nível de velocidades, então temos aqui 7 velocidades a cargo da Shimano, elas entram bem, vinham bem afinadinhas, não tive que fazer nada, por isso é de entrada, Shimano de entrada, mas funcionam bem, é isso que nos interessa. Para podermos então nos movimentar de forma elétrica e de forma a termos energia para este motor, precisamos então de uma bateria. A Varum M26 2 Pro traz-nos uma bateria de 48 volts, 13 ampere-hora. De salientar que ela tem carga rápida, vai-vos carregar até aos 100% entre 4 a 6 horas. Autonomias, a marca diz em pedal assist entre 80 a 120 km. Nós sabemos que o papel é uma coisa e depois na realidade é outra. Mas depois no final vou-vos dizer quantos quilómetros é que fiz com esta bateria, com este motor de 500 watts. O que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer que toda ela tem IP65, por isso quer dizer que estarão tranquilos para andar nos chuviscos e isso tudo. Logicamente não dará para ser o submersível nem andar debaixo d'água. Por isso, a nível de bateria, é isto que temos. Para podermos andar tranquilos e termos algum tipo de conforto, precisamos aqui de uma suspensão. Aqui a M26 apenas tem a suspensão na frente,
com o próprio lock. Já sabem, o lock serve para vocês então prenderem a suspensão para ela não amortecer, o que é bastante útil, como eu digo sempre, quando vocês querem atingir velocidades maiores, pedalar mais sem ter aquela inércia dela estar a amortecer. Deste lado ainda podemos fazer então o acerto então da pré-carga. Atrás não temos qualquer tipo de suspensão, apenas aqui um banco que é super comfy, aqui com umas molasitas que nos vai ajudar então também a fazer face então às irregularidades do terreno. O que é que eu vos posso dizer? Se ela é super confortável, nem sim, nem não. Não é super confortável, mas é bem aceitável aquilo que ela tem. Não esquecer, só temos suspensão à frente, então logicamente se tivéssemos aqui uma suspensão traseira iríamos ter mais conforto, iria ser então, ou iríamos sentir menos as irregularidades do piso. Mas penso que é bastante aceitável naquilo que podemos fazer e como vocês já sabem, eu jogo sempre um bocadinho com os pneus. Baixo um bocadinho mais a pressão, como eles são uns pneus gordos, acaba sempre também por ajudar mais no conforto. Por isso, não esperem o suprassumo do conforto, não será assim, mas bastante razoável para a bike que é e realmente não está nada mal. Aproveito já que falei nos pneus, apresento-nos então aqui estes pneus em modo gordo, Fat Tires, aqueles pneus gordos que fica realmente lindíssimo. Logicamente vai acrescentar aqui mais peso à bike, mas fica mesmo lindíssimo. Passemos aqui à sua roda traseira, então temos aqui um CST 26x4, realmente aqui as medidas destes pneus acabam todas por ser a mesma, o que vai haver algumas mudanças é aqui na sua marca. Neste caso temos um CST, que é uma marca que eu particularmente conheço das motas e até acho bastante engraçado. Aqui na frente, da mesma forma, as medidas são as mesmas, 2604, já sabem, uma jantezinha aqui em raios, tudo muito engraçado. Aqui parece que temos, parece que se vê a câmara de ar, mas isto é uma proteção, mas fica realmente giro. Estas letras então pintadas em branco, também fica engraçado, há aqui um look diferente à bike, algo então que realmente tiveram cuidado de aprimorar para realmente dar nas vistas. Por isso, a nível de pneus estamos tranquilos, a marca é conhecida, eu penso que não teremos problemas demais com os mesmos. Falámos então no motor, falámos na suspensão, falámos nos pneus, mas isto precisa de travar. Logicamente, precisamos de travar quando andamos na estrada para não andarmos aos trambolhões nem nos esbardalharmos contra seja o que for. Neste caso, temos na roda da frente um single disco de 160 mm, de salientar que esta travagem é mecânica, não é hidráulica. Na sua traseira, também de igual forma, um single disco de 160. E o que é que eu vos posso falar no geral desta travagem? Achei a travagem bastante eficiente. Não se esqueçam, vocês têm que contabilizar a velocidade que vocês dão máximo e se conseguem parar o mais rapidamente possível no maior curto espaço de terreno, não é? Que é isso que nós precisamos. Eu fiz esses testes e não senti qualquer tipo de dificuldade em vir em velocidade máxima e executar uma travagem e parar mais ou menos dentro dos limites que eu quero. Seja no da frente, seja no de trás, andar na cidade, andar no meio dos carros, andar em todo lado, às vezes alguém se meter à frente, vocês precisam de travar e vão conseguir. Logicamente, se fossem hidráulicos era melhor, mas não são, mas cumprem a sua função e depois tem aqui uma vantagem, não ouço qualquer tipo de barulho. Algumas um gajo ouve a chiar, nestas aqui não há barulho nenhum. Fixe. Falemos agora então no seu peso total de 36 kg, eu acho que já tinha dito isso. É uma bike que não é relativamente leve. Logicamente, ela a mim parece-me assim levezinha quando estou a pegar nela, mas o que é que se vai traduzir estes 36 kg? Vai-se traduzir se porventura vocês ficarem sem bateria e tiverem que puxar por ela, vai custar. A não ser que vocês sejam então um pro e já estejam habituados, não vai custar nada. Mas neste caso, estas bikes normalmente ninguém vai querer ficar sem bateria. A nível de carga máxima que ela aguenta, até 150 kg tranquilos, podem então andar com ela sem ela partir. Basicamente é isto que o fabricante diz.
peso ou carga máxima, 150 kg. Dizer, se tiveres mais de 150 kg, não te ponhas em cima da bike, vais partir isto e tu vais tombar. É mais um bocadito isso. Por isso, realmente, pá, a nível de peso, é o que tem. Nível de luz, então, na sua traseira não temos qualquer tipo de luz, apenas será-nos fornecido, então, um refletor, para então os carros, quando incendirem com a luz, vocês poderem ser vistos. Eu preferia que ela tivesse então uma luz traseira, uma luz de stop, eu acho que assim é que era em condições. Na frente temos um farolzinho pequeno, com então também um refletor na parte de baixo. Vai ser suficiente, apenas isso, suficiente. Não é das bikes com a melhor luz, também não é das piores, mas posso-vos dizer que apenas será suficiente, nada de mais para a bike que é, por isso poderia ser melhor. Sim, poderia. Falemos agora então no seu painel. Temos aqui um painel LCD negativo, vou aqui ligá-lo. LCD negativo, o site diz que ele é a cores, mas não é a cores, ele é preto e branco, mas realmente tem uma iluminação bastante decente e mesmo com o sol a incidir eu consigo ver aquilo que está aqui assinalado. Por isso o que é que nós temos aqui? Partindo da parte de cima temos a percentagem de bateria, temos a velocidade a que nós vamos, depois temos aqui o passe, que é o pedal assist, que podemos mudar aqui nos botões 2, 3, 4 e 5, que será o máximo. Em baixo temos então o odómetro. Podemos mudar aqui no i para a trip atual, podemos para as horas que estamos a pedalar e voltamos novamente à trip e ao odómetro. Temos também o average em cima que nos vai aparecer. Eu penso que está bastante completo, bastante aceitável para aquilo que é, cumpre a função e funciona. Às vezes menos acaba por ser mais, porque às vezes muita complicação. Aqui é minimalista, é simples, vocês podem aceder de forma direta e quando estiverem a pedalar não vai incomodar muito ter que andar ali à procura de grandes menus, por isso gosto e fica a funcionar. Aqui deste lado então é aqui a parte do controlador, vocês têm aqui a meio então o botão para ligar e desligar, temos o mais e o menos, que a qual podemos meter a velocidade mais acima, como eu disse, as luzes e ali para vermos o odómetro, para vermos tudo. Ainda temos aqui uma campainha meia old school, serve o propósito, faz barulho, é o que interessa. A nível painel é isto, funciona e funciona bem. Pois bem, então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer os nossos pensamentos finais, neste caso faremos os pensamentos finais em andamento, para vos dar então aqui uma ideia que eu fiquei aqui da Varum da M26 2 Pro. A nível de preço, 999 no site, vou ver se ainda consigo aqui um desconto. E o que é que eu vos posso adiantar? Posso-vos adiantar que a nível de qualidade a bike é acima da média e está boa ou muito boa para o preço que tem, embora algumas specs estejam abaixo da média para o preço. Há aqui uma inconsistência um bocadito, porque às vezes aqui se calhar o preço não vai bater certo com aquilo que nos oferece, apenas num ponto, é só num ponto, ou dois pontitos, acho que 2 pontitos eles podiam, nem que ela ficasse mais cara aqui um bocadito, mas vamos para a estrada e eu já vos explico o meu pensamento em relação a esta bike, o que é que eu acho que ela poderia ficar quase perfeita e porque que não o é. Vamos lá. Ai Jesus, vamos lá começar então os nossos pensamentos finais, mas não sem antes fazermos aqui esta subida, que eu acho que tenho que fazer isso e vocês têm que entender a força que eu faço ou não, mas neste caso acho que vou ter que fazer. Vamos lá então, já estamos aqui na velocidade aqui 1, pedal assist 5, vamos ver como é que chegamos lá em cima. Ora bem, ai Jesus, verdade seja dita, eu aqui já começo então a notar mais força, ou a fazer mais força, coisa que naquelas bikes com mais watts gostava muito menos. Ora bem, isto agora é subir para caralho. Ui, e tenho-vos a dizer, o motor está-me a ajudar, mas eu estou a fazer força, sim senhor. Ui, ai, bem, não foi assim tão mal como isso, mas tive que fazer força, sim. Tive mesmo que fazer força e aqui nota-se então o termos apenas um motor de 500 watts, mas não foi mal. Juro-vos, pensei que não ia mesmo conseguir subir. Ai, mas fiquei cansado. Siga. E as talas. Pois é. Estive a descansar um bocadinho. Ui, menino, mas está tudo.
Foi só para vos mostrar as talas, vamos embora. Pois é, malta, agora então mais descansados um bocadinho. Começámos já a fazer aqui um testezinho ao empedrado. Há aqui uma coisa que eu tenho que falar que até a bike surpreendeu-me. Como vocês sabem, como vocês viram, ela não tem suspensão traseira, mas em compensação a suspensão dianteira funciona mesmo muito bem, vocês já foram vendo aí no vídeo algumas coisas que eu fiz e realmente ela funciona bem. Se a gente gostaria que ela tivesse atrás, sim, claro, sem dúvida, mas como vocês viram, mesmo aqui no empedrado, logicamente a voz acaba sempre por tremelicar mais um bocado, mas acho que não é nada demais e vocês até conseguem vir tranquilos. Logicamente viriam melhor se tivessem então um amortecedor traseiro, mas mesmo assim não está completamente mal. Para mim será uma das falhas que eu vos mencionei na apresentação que esta bike poderia ter, então será então a ausência do amortecedor traseiro. Gostaria que eles tivessem posto aqui, porque teria dado aqui um sentido muito maior à bike, porque em toda ela é super premium. Realmente eu tenho pena de, logicamente perfeita, não poderei dizer que ela é perfeita, mas poderei dizer que ela está acima da média. Agora, logicamente falta aqui sempre alguma coisa, não é? Agora, o que é que temos a pensar? Faltará sempre alguma coisa para obrigar então o cliente a ter aqui patamares. Esta está por 1000 euros, a bike deles mais cara está a 1300 euros. Poderá ser para isso, poderá ser para a malta então fazer step by step, ou então, tens 1000 paus para gastar, damos-te esta que está boa para o range de preço. Se queres mais, se queres todas as fixtures que podes ter, então vais ter que pagar mais alguma coisa. Tem lógica a nível empresa, a nível empresarial e a nível venda, sem dúvida que tem lógica eles fazerem isso. Para nós, consumidor, logicamente que para nós, consumidor, não. Por isso, lá está, gostaria que ela tivesse então o amortecedor traseiro, mas mesmo assim estou confiante que para a maior parte vai servir perfeitamente. Temos aqui um motor de 500 watts e vocês viram que ali na subida tive que fazer um bocadinho de força. Aliás, um bocadinho, que até cheguei cá em cima estava relativamente cansado. Ora bem, isso deve-se a quê? Deve-se a termos então apenas 500 watts de potência com picos até 7,5, o que realmente fica abaixo daquilo que nós estamos basicamente habituados. Nós estamos habituados a normalmente receber as bikes com motores de 750, picos mais acima e por aí fora. É assim, o motor é insuficiente? Não é insuficiente. Agora, se calhar para aquilo que eu quero, sim, entendem? Provavelmente para aquilo que eu quero eu teria que optar então por uma bike com 750 watts e não 500 watts. Porquê? Porque eu dou por mim a puxar mais que aquilo que às vezes eu queria. E obriga-me também sempre a usar aqui o pedal assist sempre um bocadinho mais acima. Por exemplo, vou-me meter no modo máximo, ela dá logo aqui um coicezinho, vamos começar aqui a aumentar as velocidades para podermos dar mais um bocadito. Vocês viram, eu deixei uma imagem, 30, 35 no máximo, é essa a velocidade que eu consigo dar com ela. Neste caso vamos aqui a pedalar, eu sinto que vou usar então a força das minhas pernas, mas não consigo alcançar mais do que esta velocidade. Isto é bom, é mau? Para mim nem é bom nem é mau, depende do uso que vocês queiram dar. Isto é uma bike para aquela malta, se quiser mesmo mandar-se para o desporto de zone e quiser mesmo puxar, esta bike vai ser um mimo. Vai ser um mimo porque ela vai vos permitir realmente dar um pequeno auxílio quando vocês precisarem, mas basicamente vão poder se exercitar muito mais que qualquer outra bike que mesmo às vezes no modo 1 ajuda-vos bastante. E para quem quer realmente andar a gadelhar aí pela estrada fora e a fazer o seu jogging de bike, realmente esta aqui vai estar aconselhável. Eu, como vocês sabem, uso apenas as bikes para passeio e lazer, por isso se calhar para passeio e lazer esta bike para mim fica insuficiente a nível de motor. Suficiente para todo o resto, insuficientemente para mim, porque eu sou um gajo que gosto que isto dê brita. Tem coisas boas e coisas más. Coisas más será então algumas vezes vão ter que dar mais ao zarelho, mas em compensação a nível de autonomia e bateria, para aquilo que eu estou a ver,
esta aqui, com este motor, acaba por ter uma gestão de bateria muito melhor do que a gente vai andar mais, porque é normal. Por exemplo, eu tenho neste momento 37 km feitos com esta bike. Pois é, malta, update aqui da bateria, tive que interromper. Temos 55,6 km e temos 2 traços de bateria. Por aquilo que eu estive a ver aqui na bateria, ela só tem mais um traço, por isso eu penso que conseguiria fazer tranquilamente mais 10 km. Quer dizer que acabaríamos aqui o dia com 65 km. Mas há um pormenor bastante interessante, é que eu, desde esta interrupção do vídeo, naquela altura que estava a falar da bateria, eu vim sempre assim. Sempre no modo super, hiper, mega preguiça, pedalar o menos possível e dar ao throttle o mais possível. Quer dizer que se eu tivesse feito um aproveitamento ainda melhor da bateria, a pedalar um bocado e tudo, eu provavelmente conseguiria tranquilamente entre 80 a 90 km. Por isso aqui a gestão de energia está top e esta bateria, vocês vão ter que chegue e que sobre. Quer dizer que eles dizem 80 a 120 km, eu acho que conseguimos ficar ali no meio. Coisa que eu pensava que não iria dar. Mas lá está, vantagem então de termos um motor mais fraco, que não vai puxar tanto e não vai ter tanto consumo. É essa a grande vantagem. Então, para quem quiser autonomia, então um motor de 500 watts vai ser muito mais eficiente e muito mais poupado do que um de 750. Estão a ver aqui, há vantagens e desvantagens, pois cada um de nós terá que decidir quais são adaptadas à nossa situação. Por isso, malta, é isto. Varum M26 2 Pro, uma bikezinha Fat Tire bem composta, qualidade acima da média, um preço relativamente normal para este tipo de bikes. Provavelmente aqui dentro deste preço eu penso que poderemos não ter grande coisa, logicamente teremos um preço mais baixo, com motores superiores, mas todo o resto não será igual a esta bike. Por isso, malta, um grande abraço e até um próximo vídeo.